acervo artístico-cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo abriga cerca de 3.500 obras de arte. São coleções que vão desde arte moderna brasileira até coleções importantes de arte sacra brasileira e europeia. Dentre essas coleções, existem as coleções de arte sacra ou de temas religiosos, e dentre essas a coleção de Cusquenhos. Essa coleção de 66 obras está conservada e está sendo restaurada desde 1970, quando ela foi adquirida. Diante da expressividade, da quantidade, da relevância dessa coleção, desse conjunto, dessa série de obras, nós entendemos que era importante se fazer uma leitura contemporânea e para compreendê-las melhor, compreender essas obras, essas peças, no sentido de pesquisar sobre as datas prováveis de sua produção e também interpretá-las de um modo a fazer as associações e ligações com o seu contexto cultural rico, como patrimônio cultural latino-americano e especialmente do vice-reinado do Peru. A proposta aqui no Palácio do Governo é também aplicar todas essas técnicas de análises não destrutivas à coleção cusquenha que o Palácio possui. Então, há necessidade de toda uma análise de imagens para poder olhar tanto o processo criativo do artista, tanto o estado de conservação, identificar intervenções passadas existentes e poder aí sim iniciar o processo de caracterização dos elementos químicos. No caso da coleção cusquenha, ela tem um particular de ser de época, de uma certa época, de uma certa região, Então, ela tem um conjunto, provavelmente, de características que vão ser semelhantes nas diferentes obras. Muitas vezes, quando você faz uma fotografia visível, ela te dá um conjunto de informações, mas você pode, com outras técnicas, ter um outro olhar seja do processo criativo dele, que não está visível mais, porque ele próprio mascarou, o próprio artista mascarou, ou como está o estado de conservação da obra, por exemplo, quando fazemos iluminação UV, com ultravioleta. A fluorescência de ultravioleta nos fornece informações sobre o estado de conservação da obra. Então, quanto teve de intervenções também, ou seja, pontos de intervenções. Então, isso ao olho nu não é visível muitas vezes. Cada pigmento, ou por processos de oxidação, ou por camadas de vernizes mais espessas ou menos espessas, vão responder com fluorescências diferentes. E essa fluorescência diferente acaba tendo um contraste diferente na imagem, que é o que eu registro. E depois seria a luz rasante, ou luz tangencial, em que eu ilumino com um conjunto de luzes muito tangente à obra, de tal maneira que eu consiga evidenciar as tramas do tecido, que eu consiga evidenciar as pinceladas do artista, rugosidades que existam na própria tela, tá certo? Isso também serve como registro do estado de conservação da obra, do material utilizado na obra inicialmente, Então eu consigo ter informações de craquelamentos também, tudo isso acaba sendo evidenciado com a luz rasante. A atual técnica que nós usamos é a fluorescência de raio-x que eu tenho até aqui presente. Ela consiste da análise dos materiais existentes. Então eu consigo, com essa técnica, identificar os elementos químicos presentes nos pigmentos utilizados pelo artista. Ela permite dizer, por exemplo, se eu tenho num branco, que branco que é este? Se ele é um branco de chumbo, se ele é um branco de zinco, se ele é um branco de titânio. E com isso,
localizar temporalmente essa minha obra, né? Porque alguns pigmentos foram produzidos desde a antiguidade, estão até a atualidade, mas tem pigmentos que não, que eles surgem no século XIX, surgem no século XX, então são pigmentos que são meio marcadores temporais. Então, com isso, não que eu faça uma datação, mas eu consigo meio que separar. Uma outra obra também é representativa desse nosso projeto de pesquisa, o Anjo da Guarda, também com informações extremamente surpreendentes, né, no sentido de esclarecer o período de datação da obra, de como foram utilizados esses pigmentos ao longo do tempo, porque ela teve 3 cenas diferentes, né? Tela de cânhamo, que no século XVIII, depois retocada posteriormente, alterando-se a cena de início, e numa terceira etapa ela também se altera a cena e aparece uma nova imagem original da cena anterior, que não é mais um anjo, mas sim um São José.